Rádio Brasil Amazon. A voz da Amazônia para o mundo ouvir. Spices China, it's time for Estrelas em Destaque. On air, right now, in Brazil Amazon. Estrelas em Destaque. Ruth Cruz. Hello America! Salut France e Europe! Oi Brasil! Está entrando no ar mais um Estrelas em Destaque. O meu, o seu, o nosso programa Estrelas em Destaque. Aqui, a estrela é você. E hoje o nosso programa está especialista. Isso mesmo. Ele é alusivo ao Abril Marrom. O Abril Marrom é um mês alusivo aos cuidados com os olhos. Isso mesmo, cuidados oftalmológicos. Você não tem o novembro, dezembro, vários meses dedicados à saúde da mulher, do homem, não é isso? Pois é, em abril comemoramos o Abril Marrom. Porque, para quem não sabe, pessoal, eu sou deficiente visual. Isso mesmo. E hoje, no nosso programa Estrelas em Destaque, estaremos falando de como funciona a acessibilidade aqui em Nova York e também de uma entrevista que eu irei conceder dentro do grupo Conexão Visão ao quadro Fala que eu te escuto. Isso mesmo. No nosso ED Entrevista de hoje, eu serei entrevistada e você vai acompanhar todinho. Ontem à noite, às 18 horas, no horário de Brasília, eu concedi essa entrevista ao grupo Conexão Visão, dentro do quadro Fala que eu te escuto. Fique agora com a nossa entrevista. Você está na Web Rádio Brasil Grupo Conexão Amazon. Visão é um grupo A voz da Amazônia para o mundo ouvir. Toda semana nós convidamos um dos nossos participantes para contar a sua história no quadro Fala que te escuto. E essa semana não poderia ser diferente. Nesta sexta-feira, a partir das 18 horas horário de Brasília, nós teremos uma convidada internacional. Ela que é atriz, escritora, cantora, professora, Ruth Cruz. Fala que te escuto. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Ruth Cruz, daqui de Nova York, nos Estados Unidos. Sou deficiente visual e eu estou aqui para convidar você para conhecer um pouquinho da minha história no quadro Fala que eu te escuto, do grupo Conexão Visão. Vem com a gente! Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Ruth Cruz, sou deficiente visual. Sou atriz, escritora, professora, cantora, produtora cultural, tradutora, comunicadora e empresária. E eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. Fala que te escuto. Bom, vamos lá então, pessoal. Quero chamar aqui Ruth Cruz. Estamos já ansiosos para conhecer um pouquinho da tua história. Bem-vindo ao nosso quadro Fala que te escuto. E o espaço é todo seu, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite para participar desse maravilhoso quadro. Agradeço ao Kaique e ao Andrés. Bem, vamos lá. Me chamo Ruth Cruz, tenho 46 anos de idade, sou deficiente visual e no momento estou residindo em Nova York. Eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória.
Eu nasci de 5 meses de gestação, pessoal. Portanto, eu sou um milagre ambulante. Há 46 anos atrás, isso não era muito comum, né? Minha mãe teve uma eclâmpsia, e então os médicos prepararam o atestado de óbito, tanto o meu quanto da minha mãe. Como meu pai era um homem de muita fé, pastor evangélico, ele decidiu que não ia aceitar aqueles laudos, aqueles atestados, e foi buscar no Senhor. E para honra e glória de Deus, eu ainda vivi, né? Estou aqui até hoje, e a minha mãe permaneceu comigo até os meus 36 anos, né? Então o Senhor salvou e nos deu vida a nós duas. Bem, pessoal, devido a esse problema do nascimento, o meu problema visual é uma retinopatia associada à prematuridade. Então, eu tenho uma retina ruim, digamos assim. E como os médicos não acharam que eu fosse continuar, eles não botaram a proteção ocular que se põe no olho do bebê na incubadora, né? Então, adquiri outros problemas, estigmatismo, estrabismo e mais uns outros ismos. Mas nada impediu de que a gente seguisse em frente e estivesse aqui até hoje. Vamos lá, como eu falei, eu tenho um problema ocular desde criança que eu sou baixa visão, porém eu ainda enxergava até mais ou menos uns 4 anos atrás, né? Enquanto eu ainda enxergava, eu procurei estudar, procurei trabalhar, sou formada em letras, especialista em língua portuguesa e língua inglesa, tenho curso técnico na área de artes, teatro e também na área de corretagem de imóveis. E a gente nunca deixou de estudar, né? Mas há 4 anos atrás, infelizmente, a visão piorou. Como piorou, eu fui buscar, né, os recursos que a gente sabe que tem, né? O homem, né? Deus dá sabedoria ao homem e criou a ciência, a medicina, então fomos atrás no Brasil desses recursos. Fui desenganada no Brasil, né? Ao ser desenganada no Brasil, eu fui procurar. Desenganada que eu digo que os médicos brasileiros disseram que não tinha mais o que fazer, não tem como operar, que é irreversível a cegueira, né? Então eu fui procurar os meus direitos como pessoa portadora de deficiência, que até então eu ainda não tinha feito uso de nenhum deles, né? Procurei. Hoje em dia já tenho todos os direitos no Brasil. E o que eu estou fazendo aqui na América, pessoal? Eu estou fazendo meu mestrado e tentando uma cidadania aqui nesse país, né? Bem, eu queria deixar um pouco da minha história para vocês, apenas como questão de incentivo a você que agora que descobriu o seu problema, a você que está se sentindo perdido, que está achando que não há mais esperança, que não tem mais o que fazer. Isso não é verdade. A sua limitação, ela não lhe define, ela não lhe restringe de nada. É claro, eu não vou negar, é mais complicado para nós, mas isso não quer dizer que nós não possamos, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Então, vamos falar um pouquinho agora da minha carreira. Eu comecei como escritora e como atriz profissional aos 15 anos, lancei meu primeiro livro e comecei com peças teatrais em Belém do Pará. Em Belém do Pará, eu segui com a carreira de atriz, escritora, me formei, como eu já falei, na Universidade Federal do Pará e fiz os cursos de teatro, me especializei no teatro, criei a minha companhia teatral chamada Os Humildes, que existe até hoje em Belém do Pará, e segui com a vida, porque
Não é fácil, mas é possível, e tudo é possível àquele que crê, né? Nós temos um Deus que é o Deus do impossível. Aí eu segui com os estudos, me formei em letras, comecei a dar aulas, fui funcionária pública do estado do Pará durante uns 12 anos. Já trabalhei com alunos de todas as faixas etárias, do jardim de infância até pré-vestibular. Já trabalhei também em universidades com língua portuguesa técnica, português técnico e inglês técnico lá no Brasil. Como eu falei, há 4 anos atrás, quando eu perdi totalmente a visão, eu fui atrás, né, de recursos, consegui todos os benefícios, digamos assim, que a gente possa ter, né, como pessoa PCD, e resolvi que estava na hora de tentar o meu mestrado. Eu estou aqui em Nova York, acho que 9 meses, e estou fazendo meu mestrado. E estou, assim, vendo a diferença de tratamento, quer seja pela questão governamental, quer seja pelas pessoas mesmo, em relação à atitude que as pessoas tomam com uma pessoa portadora de deficiência visual no Brasil e nos Estados Unidos. E está sendo bem interessante verificar essa diferença, digamos assim. Como é que eu posso falar para vocês dessa diferença? Aqui, a pessoa portadora de qualquer tipo de deficiência, ela é mais, digamos assim, ela é mais forçada a uma autoindependência. Por exemplo, as ruas aqui nos Estados Unidos, elas não têm o piso tátil, porque eles dizem que é para você aprender a se locomover em todas as situações, para você aprender a andar em todos os lugares. Então não há piso tátil. O piso tátil é apenas nas esquinas, assim, bem na beirinha da calçada. Na hora de você atravessar, você encontra um pedacinho de piso tátil, que é justamente para a pessoa saber que ela tem que parar ali, né? Com a bengala ou com o cão-guia, seja lá como for. E eles frisam muito aqui pela autoindependência, que é uma coisa que eu acho um pouquinho diferente daí do Brasil, né? O Brasil, ele é mais assistencialista, e aqui eles são muito mais na base do vai lá e te vira. O que eu gostaria de falar para vocês? Que não é fácil, mas é possível. E se você tem um sonho, você tem que correr atrás, independente da sua condição cultural, financeira, física, se você possui alguma deficiência ou não, se você possui alguma necessidade ou não. É claro que para quem possui é um pouquinho mais difícil, mas eu acho que isso só nos leva a querer e batalhar mais e mais para a gente chegar e cumprir os nossos objetivos. Eu hoje, como eu já falei, estou fazendo mestrado, sou atriz premiada, acabei de receber um prêmio em Belém do Pará como atriz, né? A minha tia foi me representar, porque eu não posso sair do país ainda, estou esperando a minha documentação para eu poder voltar para o Brasil. Aí no Brasil, eu sou residente da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, que eu amo, adoro, estou morrendo de saudade. E daqui a pouquinho a gente está aí para curtir um pouquinho aquela praia maravilhosa e curtir um pouquinho o nosso Brasil, que eu amo de paixão, né? Eu pretendo criar uma vida aqui na América, mas eu nunca vou largar o meu Brasil. Eu pretendo viver numa
numa ponte aérea, pedindo para Deus me dar as condições econômicas, psicológicas e existenciais para que eu possa fazer isso, porque eu amo meu país e assim como eu estou aprendendo a amar aqui a América. E quem quiser conversar comigo no PV depois, quem quiser ajuda com inglês, espanhol, a gente podia estar montando também. Eu falei para o povo que tinha que montar uma banda, que tem muita gente aqui que canta, que toca. Eu canto e toco também. Hoje em dia eu sou escritora, atriz, cantora, professora, apresentadora. Eu tenho um programa de entrevistas na TV, na web e também na rádio chamado Estrelas em Destaques. Inclusive, eu estou convidando aos administradores do grupo para me darem a honra de me concederem uma entrevista, que eu gostaria de mostrar para o mundo, né, que a união faz a força e que o grupo Conexão Visão está alcançando outros patamares, porque as pessoas estão se ajudando, porque as pessoas aqui se ajudam, colaboram uns com os outros, são realmente amigos. E um dia eu sonho em conhecer pelo menos um pouquinho, alguns de todos vocês. Eu ontem passei por uma situação que eu vou citar aqui para vocês. Eu faço parte de uma igreja e eles estavam indo a um teatro, né? Na verdade, eles vão amanhã. E o pessoal da igreja estava se organizando para ir ao teatro em outra cidade, não é aqui em Nova York, é numa cidade aqui perto, chamada Lancaster. E a moça virou para mim e falou assim: a gente não vai te levar porque você não enxerga, né? Aí, como quem dissesse assim: o que você vai fazer no teatro? Eu simplesmente virei para ela e falei assim: não, querida, eu sou atriz, entendeu? Inclusive, eu gostaria de ir. Então, né, eu estou indo amanhã nesse teatro, a gente vai fazer umas tomadas lá do espetáculo, um espetáculo evangelístico cristão, todo em inglês, pessoal. Mas a gente vou pedir para o pessoal que trabalha comigo no nosso programa fazer uma edição, botar a legenda, botar audiodescrição das tomadas que a gente vai fazer lá para estar mostrando para vocês aqui também, né? E estamos aqui para quebrar paradigmas, para romper preconceitos e mostrar que nós podemos tudo, basta querer. Coloco aqui à disposição de vocês, de todo o grupo, ok? Podem contar comigo, podem me chamar no PV, a gente pode conversar. Eu estou oferecendo aulas para vocês de inglês individuais. Que mais? E quando a gente marcar a entrevista com o Kaique e com o Andrés, a gente vai postar aqui no grupo, se eles aceitarem, né? A gente vai postar aqui no grupo, vamos postar aqui o programa todinho para vocês estarem escutando, estarem participando, ok? Eu vou falar um pouquinho agora de como eu fiquei quando eu perdi totalmente a visão. Eu chorei durante 3 dias. Eu literalmente chorei durante 3 dias. Eu acho que foram 3 dias ininterruptos. Mas depois eu virei e falei: quer saber? Eu não morri, né? A vida continua e era uma coisa que eu sabia, que desde criança os médicos diziam que poderia acontecer, que seria a visão se perder totalmente. Então, eu meio que fiz questão de que agora que, né, eu sou uma pessoa, eu sempre fui deficiente visual, mas agora que eu sou uma pessoa, não sei se eu posso usar esse termo, mais deficiente ainda, é que eu faço questão de mostrar para todo mundo que todos nós aqui desse grupo podemos, né? Podemos fazer e realizar todos os nossos sonhos, nada nos impede.
né? Nós sabemos de todas as dificuldades que nós enfrentamos, mas a gente pode, e basta a gente querer. Claro que quando você tem o apoio da família, o apoio dos amigos é melhor. Eu estou aqui sozinha em outro país, não tenho isso, mas a gente tem Deus, né? E vocês aqui do grupo também, que eu adoro escutar as conversas de vocês. Às vezes eu nem falo muita coisa, mas eu fico só escutando, eu fico só ouvindo, eu ponho o fone e fico ouvindo vocês conversando, entendeu? Muito obrigada, foi uma honra estar participando desse grupo, muito legal. E estamos aí, estamos juntos. Porque eu falo demais, então assim, tem que ver tem que ver o que vocês gostariam mais de saber, assim. No caso de acessibilidade, eu desde criança sempre tive um pouquinho de aulas com acessibilidade, eu tinha prova aumentada, eu fiz vestibular especial, concurso público especial também, mas eu ainda tinha um pouco, né, da visão preservada, diferente de agora, mas justamente parece que deu mais garra, sabe, pessoal, para lutar, para fazer, para mostrar que é possível. Sim, se eu pudesse dizer uma coisa para vocês, assim, não desistam, nunca desistam de nada, de ninguém, né, de nenhum sonho, de nenhum projeto. Não é a sua deficiência que vai te impedir de fazer alguma coisa, e às vezes ela vai virar até uma força motriz, um foguete que possa te levar aonde você quer chegar. E lembrando que não importa o quão alto seja o seu sonho, se você meter na sua cabeça que os sonhos de Deus para você são mais altos ainda que os seus, nossa, o céu, ele não é o limite, né? O céu é a morada, né? Aonde a gente chega. E obrigada, pessoal. Obrigada por essa oportunidade. Eu estava dando aula ainda agora de inglês para uma turma da França. São franceses, todos videntes que vivem na França e necessitam da língua inglesa. E eu amo meu trabalho, eu amo tudo que eu faço. E a comunicação, ela rompe barreiras, ela cura a alma, ela transforma vidas. E por isso que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Eu gostaria de agradecer o convite, gostaria de dizer que a gente está aqui, estamos junto com vocês. Tem sido muito bom escutar as conversas de vocês. Às vezes eu não falo nada, mas eu estou escutando. E é muito bom. É bom que a gente treina o português também, fica escutando o nosso idioma aqui em outro país, né? Às vezes você está escutando muito a língua inglesa, apesar de eu morar com brasileiros aqui, mas você pisa na rua, né? É inglês o tempo todo. Então, é bom escutar o meu idioma através de vocês. E muito obrigada. Ai, pessoal, não sei mais o que eu falo, não. Obrigada, eu acho que é isso. Só para lembrar que a gente tem que lutar pelos nossos direitos, lutar pelo nosso lugar ao sol, lutar pelas nossas oportunidades e nunca desistir. Eu acho que desistir é uma palavra que deveria
ser arrancada do vocabulário de qualquer pessoa, principalmente do nosso. Oi, Ruth! Estou aqui para agradecer por sua participação aqui conosco no quadro Fala Que Te Escuto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado de coração. Obrigado por nos inspirar. Obrigado por nos motivar. Obrigado por nos permitir conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. E tudo que eu, o André, Ismael e Raquel desejamos a você é sucesso em tudo que você fizer na sua vida, seja no Brasil, seja na América. Então, Deus te abençoe. É isso. Obrigado, tá bom? Obrigado. Gente, eu fiquei meio perdida assim, no que mais que eu falo. Mas tudo bem. Ruth, que legal, em primeiro lugar aí agradecer você pela tua participação e colaboração aqui no grupo hoje, por esse verdadeiro intercâmbio, né? Você aí na América, nós aqui no Brasil. Deu para perceber que você é uma pessoa bem insistente, né? Persistente, sempre focada, sempre buscando alcançar seus objetivos. Estamos na torcida que você consiga terminar seu mestrado, e muito legal saber que você é polivalente, né? Escritora, atriz, cantora, tem várias profissões, né? Professora também. E, bom, a gente fica muito orgulhoso de você pelas palavras, né, de motivação aqui no grupo. Esse quadro é incrível por isso, né? A gente às vezes tá de certa forma meio desanimado e chegam pessoas que nos motivam com lindas histórias, assim como a sua, né? Então, mais uma vez aí, muito obrigado e parabéns pela tua linda história. Continue assim, como você mesmo disse, desistir jamais, né? Obrigada a todos e tamo junto, pessoal. Tamo junto. Qualquer coisa, nós chamar a Ruth. Bom, pessoal, ouvimos aí então a incrível história de Ruth Cruz, diretamente lá de Nova York, nos Estados Unidos. Sempre tem alguns obstáculos, alguns percalços pelo caminho, mas isso não foi capaz de pará-la. E muito legal saber que ela está sempre aí na luta, persistindo. O grupo estará sendo aberto em alguns minutos aí. Você que tem a sua pergunta, alguma dúvida, prepare-se porque ela estará respondendo aí, tá bom? Desde já agradecer a todos aí. Ruth, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Um abraço e um beijo no coração de todos. Estrelas em destaque. Aqui, a estrela é você. Estamos de volta. Gostaram, pessoal, do nosso depoimento / entrevista para o grupo Conexão Visão? No quadro Fala Que Eu Te Escuto? Pois é. Agora, nós vamos de American Culture. E no American Culture de hoje, eu vou trazer para você como é a rede de apoio e uns institutos e instituições que apoiam e dão serviços para a pessoa portadora de deficiência visual na cidade de Nova York. Nós temos 2 institutos aqui. O Instituto The Gilmore Institute for the Blind e o Instituto Vision. Esses 2 institutos, eles são coordenados pela instituição Commission for the Blind, que é uma instituição do governo da cidade de Nova York, da cidade e do estado de Nova York. Dessas instituições, o portador de deficiência tem consultas médicas, apoio psicológico, apoio na procura de emprego, encaminhamento ao emprego, cursos de tecnologia, cursos de readaptação, como ensinar o portador de deficiência a se locomover
cozinhar e muito mais. Gostou? Essa foi a nossa American Culture de hoje. Agora a gente vai de música e daqui a pouquinho eu tô de volta com muito mais Estrelas em Destaque para você. Você está na Web Rádio Brasil Amazon, a voz da Amazônia para o mundo ouvir. Are you listening? English tips. Olá, essa é mais uma English Tip. E na English Tip de hoje eu vou ensinar para você o verbo to be de uma forma inesquecível. Vamos lá? Eu. Ele é um tanto quanto egoísta. Então ele anda só. I am. Eu sou, eu estou. Aí vem a galerinha do he, she, it. Ele, ela, isso. Lembrando que o it é usado para objetos e animais. He, she, it são sem preconceito. Andam juntos. Formaram um grupinho. O grupinho do is. Ele é, ele está. Ela é, ela está. Isso é, isso está. Aí vem uma outra galera, que são we, you e they. Isso mesmo. Nós, você e vocês e they. Eles e elas. Esse povo aí também formou um outro grupinho. We, you, they, are. E aí? Que tal essa dica? Nunca se esqueça. I só anda só. I am. He, she, it, is, you, we e they are. Aqui está o verbo to be na sua English Tips de hoje. See you next week. Bye! E aí? Aprendeu o verbo to be de uma forma diferente com a nossa English Tip? Semana que vem estaremos de volta com mais uma English Tips. Só para você. Agora, pessoal, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Mas semana que vem estaremos de volta aqui para você com entrevista, American Culture, English Tips, gotas de sabedoria e muito mais. Agradecendo aos nossos apoiadores, Dax Models Management, Morningstar Cursos, AF Makeup e convidando você, empresário, para se tornar um apoiador do nosso programa, o seu Estrelas em Destaque se despede. Fica agora com a nossa Gotas de Sabedoria. Estrelas em Destaque, aqui a estrela é você. Jesus, why do we celebrate Easter? That's a beautiful question. Easter is a celebration of something very important. The moment love defeated death. What do you mean? It all began with a week called Holy Week. On Sunday, I entered the city of Jerusalem. People welcomed me with palm branches, cheering with joy. Like a celebration? Exactly. But just a few days later, on Thursday night, I had a special dinner with my closest friends, my disciples. I washed their feet to show them that true greatness is found in serving others. You wash their feet. Isn't that something servants do? Yes, because love doesn't seek to be above anyone. It chooses to go low and lift others up. Later that night, I was arrested, and on Friday, I was placed on a cross. You died? Yes, but I did it out of love. I took the weight of all the world's sin so that you wouldn't have to carry it alone. That sounds like the end. It looked like the end, but it was really just the beginning, because 3 days later, on Sunday morning, I rose. I walked out of the tomb alive. You came back? I did, and with that, I opened the doors of heaven for everyone who believes. So Easter is about you coming back to life?
Easter is about hope, that no matter how dark things seem, light always rises, love always wins. I'm glad we celebrate that. And every time you choose to love, forgive, and believe, you're celebrating Easter too. Olá, estrelas, tudo bom? 22º dia do 4º mês do ano. Este é o nosso Gotas de Sabedoria. E no GS de hoje, eu trago para você a palavra respeito. Que você possa ter respeito consigo mesmo e principalmente com os céus. Outra manhã, eu quero te dar uma outra palavrinha abençoada para edificar o seu dia. Lembrando, porque nunca é demais, tudo é dele, por ele e para ele. Se eu te moro aqui no nosso GS. Till there.